Boa tarde aqui em Roma, bom dia para vocês aí no Brasil, quem não almoçou ainda. O nosso encontro hoje vai ser uma aula, um bate-papo sobre a queda do Império Romano, o que aconteceram nesses primeiros séculos e São Bento, porque a história de São Bento está lá nesse período onde a gente coloca a queda do Império Romano. Então, eu vou fazer para vocês hoje vamos dizer assim, um breve histórico do que aconteceu e depois a gente vai falar um pouquinho de São Bento. Afinal de contas, hoje, 11 de julho, é dia de São Bento de Núrcia. Então, a nossa live de hoje vai ser sobre São Bento, mas quem já é meu aluno há mais tempo sabe que eu sempre gosto de fazer localizar a gente na história sobre o que estava acontecendo naquele momento, como é que isso aconteceu, como é que apareceu o monarquismo. Isso e é bem importante a gente se colocar naquele momento para que a gente possa avaliar melhor o que aconteceu. As nossas aulas aqui, gente, são para a gente conhecer a história, com os fatos que a gente tem, com os documentos que nós temos, tá? Então, independente de religião, independente do que se acredita ou não, aqui no meu espaço a gente fala sobre tudo, porque as coisas se entrelaçam, a gente tem o cristianismo se entrelaçando com o Império Romano nesses primeiros séculos da nossa era. Então, a gente vai descobrir algumas curiosidades e vamos entender como é que aconteceu, assim, alguns fatores que determinaram a queda do Império Romano do Ocidente. Porque a gente sabe que o Império Romano do Oriente levou cerca de 1000 anos a mais do que o Império Romano do Ocidente. Então, hoje a gente vai falar mais especificamente do que era a realidade aqui na Itália, do que era a realidade aqui na região do Império Romano no território italiano, tá? Então, quando a gente fala de monarquismo, por exemplo, com São Bento, estamos falando especificamente do território italiano e não lá do Oriente, na Grécia, porque a gente sabe que temos o monarquismo, a palavra, né, de monge. O que é monge? Vem do grego, que é monos. Monos quer dizer um só, né, uma pessoa sozinha, porque começa com essas pessoas sozinhas que se colocavam como eremitas nos desertos, nas montanhas, e daí aos poucos eles foram formando comunidades. Então a palavra monge deriva justamente de monos, em grego, que quer dizer um só. Mas hoje a gente vai colocar, como eu falei, a realidade aqui no território italiano. Então a gente vai falar sobre esses primeiros séculos aqui do cristianismo e vamos falar do aparecimento dos mosteiros de São Bento ali na região de Subiaco, tá? Que fica pertinho aqui de Roma. Vamos nos colocar lá para trás. O que a gente tem aqui no contexto histórico no território italiano, principalmente? Nós temos o cristianismo, que já tinha se expandido bastante aqui no território italiano, já tinha se expandido bastante no Ocidente. Em 380, a gente teve o Édito de Tessalônica, que foi o documento que oficializou o cristianismo como religião do Império Romano, e mais do que isso, não só oficializou, mas colocou como obrigatória a religião cristã dentro do Império Romano. Porém, a gente tem que pensar que mesmo que fosse obrigatório, mesmo que tivesse sido colocado oficial, nada acontece do dia para a noite. A gente já vê que demoraram ali séculos até que o cristianismo fosse colocado como religião oficial. Imaginem que, mesmo assim, ainda existiam pessoas que continuavam praticando a antiga religião politeísta romana, que era aquela que acreditava em vários deuses. Tinha o deus Apolo, o deus Júpiter, Juno, Minerva, Mercúrio. Então, não é que deixou de existir totalmente a religião da Roma antiga no momento que se oficializa o cristianismo. O que a gente pode falar é que sim, era muito mais difuso o cristianismo
do que a antiga religião. Mas, olha só que interessante, principalmente nas cidades, nos centros maiores. Por quê? O cristianismo ele vai entrar rapidamente na classe mais alta. E no campo, na área rural, vai demorar um pouquinho mais para as pessoas mudarem, para as pessoas deixarem a antiga religião, deixarem a antiga religião romana politeísta. E aí, eu estou contando isso porque daí tem uma curiosidade. Qual é a curiosidade? A gente fala, aquele que não é cristão, aquele que não é batizado é pagão, certo? Dentro do cristianismo, aquele que não é cristão e que não é batizado é chamado de pagão. A palavra pagão deriva da palavra em latim pagos, que significa campo, significa rural. Por quê? Porque naquela época, quando o cristianismo então estava se difundindo e mais nas cidades e menos nos campos, a gente tinha essa antiga religião, que não era o cristianismo, ainda bastante presente no campo, na área rural. Então, pagos quer dizer campo, quer dizer rural, e por isso que a palavra pagão, né, deriva dessa palavra em latim. Veja que interessante, eu gosto de falar que a gente sempre, no nosso cotidiano aqui, a gente usa uma série de palavras, faz uma série de coisas e não tem nem noção que veio lá de trás dos romanos, dos gregos e assim por diante. Então vejam que interessante que a palavra pagão, paganismo, vem justamente desse início aqui do cristianismo, se referindo então àqueles que ainda não praticavam o cristianismo e que viviam na área rural. Então é interessante a gente pensar nisso porque os monges, os mosteiros, o monaquismo foi extremamente importante para difundir, para evangelizar o território do antigo Império Romano, principalmente na área rural, tá? E olha só, a gente tem documentos do Papa Gregório Magno, que foi um papa importantíssimo dentro da história e que escreveu diálogos e conta histórias, entre elas histórias de São Bento. E ele menciona que São Bento estava em Monte Cassino construindo um mosteiro, o mosteiro de Monte Cassino, foi lá que ele faleceu, inclusive. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre a vida de São Bento. E aí os monges encontraram uma pedra que estava muito pesada, que eles não conseguiam tirar do lugar para fazer a construção. E aí eles começaram a pensar que o próprio Satanás estava sentado nessa pedra aí, porque nesse local era o local de um antigo templo de um dos deuses romanos, provavelmente Apolo. Então, é só para mostrar para vocês como ainda estava bastante presente a religião politeísta romana, antiga romana, ainda na área rural, que não era na cidade em Roma. E aí, São Bento vai benzer essa pedra e a pedra vai ficar leve e eles vão conseguir movimentar a pedra com facilidade para construir a abadia de Monte Cassino. Bem, então já vimos a origem da palavra pagão, que nasce então nesse início aqui. Já vimos que a religião estava ainda a antiga religião ainda estava bastante presente na área rural, e a gente está num momento de transição, onde muita gente está se convertendo ao cristianismo, mas alguns ainda estão indo lentamente, vamos dizer assim. E tem mais um fator bem interessante. Nesse momento, quando a gente tem a queda do Império Romano, do Ocidente, que a data que a gente marca é o ano de 476 depois de Cristo, quando o último imperador foi deposto, foi retirado do cargo, mas já começou muito antes. Olha só, a gente já tem vários eventos que aconteceram antes de 476 e alguns foram bem importantes. E agora eu quero fazer um paralelo com o mundo de hoje, tá, gente? Hoje nós estamos com uma série de guerras acontecendo em pontos diferentes do mundo. Temos uma série de locais que tem problema de pobreza, problema de dificuldades em todos os sentidos.
E essas pessoas que estão em situação de dificuldade estão se movimentando, estão imigrando para outros lugares. Aqui na Europa, a gente tem esse movimento forte de imigração que chega pela Itália, principalmente pela área do mar. E isso estava acontecendo lá no Império Romano, gente. Olha só. Eram dois mundos bem diferentes. Imaginem que os romanos tinham conquistado um território enorme. Eles tinham conquistado praticamente o que era o mundo conhecido na época. Conquistaram o Oriente, a região da França, a região da Espanha, enfim, o território deles era extremamente vasto. E sempre que a gente tem um território tão grande assim, é difícil também de manter o equilíbrio de todos terem as mesmas condições, os mesmos direitos. Então imaginem que começou a chegar um momento que pessoas que ainda não tinham direito, vamos dizer assim, do Império Romano, que estavam fora das fronteiras do Império Romano e que eram imigrantes, começaram a querer entrar no território romano para conseguir condições melhores de vida. Então a gente vai ter um movimento de imigração muito grande nos séculos 3, 4, 5. Quem eram esses povos? Principalmente os povos germânicos, tá? Quando a gente fala povos germânicos, nós não estamos nos referindo somente à Alemanha. Nós estamos nos referindo a vários povos que a gente costuma chamar de bárbaros, que são os vândalos, os godos, os visigodos, os longobardos, os francos, tá? Cada um ocupava uma região, principalmente no norte da Europa. E eles vieram principalmente do Oriente, vieram chegando, foram descendo, certo? Até no ano de 376, a gente teve um problema, vamos dizer assim, de migração descontrolada, porque era um número muito maior do que se esperava. Porque imagine o seguinte, os romanos tinham que, de alguma forma, trabalhar esse fato que eles tinham, assim como a gente tem que fazer hoje. Os governos da Itália, da França, da Alemanha, todos eles têm que discutir como que eles vão fazer com essa imigração que está acontecendo constantemente. A mesma coisa os romanos tinham que fazer naquela época. Então a gente tinha desde vamos dizer assim, acordos de deixar entrar no Império Romano, até em alguns momentos que os romanos, opa, aqui não vai entrar. Então sim, eles tinham o direito de entrar e sair do Império Romano, mas essa entrada era controlada. E principalmente esses imigrantes que chegavam iam trabalhar na área rural, tá? E eram pessoas que tinham outra religião ainda, né? Se aqui nós tínhamos os romanos que tinham a religião com os deuses Apolo, Minerva, etc., esses outros povos tinham as suas próprias religiões. E aos poucos, eles também foram se convertendo. Alguns com mais facilidade, outros com menos facilidade. Então a gente tinha essa crise migratória aqui no Império Romano também. E aí, no ano de 376, vai ter um fluxo muito grande de godos que estavam vindo do Oriente, e os romanos tiveram dificuldade de segurar isso. Aí o que acontece? Em 378 vai ter a Batalha de Adrianópolis, que fica no atual território da Turquia. E nessa batalha, os romanos perderam para os bárbaros, perderam para os godos. E com isso, abriu um capítulo bem importante que mostrou que era possível vencer os romanos. Imaginem que isso não era pouca coisa, tá? E aí, essa batalha vai marcar o declínio, vamos dizer assim, definitivo do que vai ser o Império Romano do Ocidente. Tanto é que depois disso a gente vai ter um saque em Roma no ano de 410, a gente vai ter outro saque em Roma no ano de 455, sempre desses povos que estavam tentando conquistar um espaço de melhor qualidade de vida, já que no território deles eles não tinham, tá? Então, essa é a situação que se encontra o Ocidente
no momento que surge São Bento. Ele nasce no ano de 480, com grande probabilidade. A maior parte dos estudiosos acreditam que ele fosse irmão gêmeo de Santa Escolástica. Inclusive, ela acompanhou ele durante muito tempo. A gente tem relatos, inclusive, de conversas entre os dois e tudo mais. E ele nasce nesse momento de crise, né? 480, se eu tenho a queda oficial do Império Romano 476, vocês podem imaginar como era esse momento aqui conflituoso, que a gente tem mudanças acontecendo, mudança de religião, mudança de governo, né? Porque os romanos vão deixar de ser aqueles que mandam, e quem serão os reis, serão esses reis germânicos. Então vejam como a gente tem uma situação absolutamente não sei se crise, mas de mudança mesmo, grande dentro do Ocidente. E São Bento vem nesse momento, tá? Ele vai nascer no interior, e quando ele tem cerca de 12 anos, ele e a sua irmã serão enviados aqui para Roma para estudar, para acabar os seus estudos. E aí o que acontece? Ele chega aqui e vê essa cidade que tem uma série de coisas que ele não podia concordar. Uma cidade que tem comportamentos políticos, religiosos, de sociedade, que vão decepcionar São Bento. E ele vai acabar saindo aqui de Roma, algum tempo depois, e com 17 anos ele vai para Subiaco, que fica perto aqui de Roma. Essa região ali de Subiaco é uma região montanhosa, uma região que, se vocês não conhecem, vale a pena conhecer, porque assim, é imerso no verde, uma região que de fato traz isso de você buscar o autoconhecimento, você tentar fugir das tentações, que foi isso que São Bento fez no momento que ele se isolou por 3 anos. Eu vou colocar aqui a imagem da gruta, que é um lugar muito importante dentro da história de São Bento. Essa gruta aqui, que fica em Subiaco, embaixo do mosteiro de São Bento, onde nós temos 2 igrejas, a igreja inferior e a igreja superior. Dentro dessa gruta foi para onde ele foi, com cerca de 17 anos. Então, ficou até os 20, mais ou menos, 3 anos, fazendo todo esse pensamento, né? As reflexões, as tentações. Ele pensa sobre por que nós estamos vivos, qual é o sentido da vida, o que nós temos que fazer. E ele faz como fez Jesus, né? Que antes de começar a pregar, fez o seu caminho no deserto. E aqui São Bento se coloca dentro da gruta, né? Nesse momento de reflexão. E ele chega à conclusão que o caminho, a solução de todas as coisas é Deus. Que você tem que encontrar Deus. E esse caminho não é fácil, é um caminho cheio de tentações, é um caminho difícil, é um caminho que você precisa abrir mão de muitas coisas, que você precisa se privar de muitas coisas, mas é o caminho para você chegar no lugar certo, vamos dizer assim. Então, São Bento consegue, nesses 3 anos, chegar a toda essa reflexão, e a partir daí sim que ele vai começar a fundar os mosteiros ali na região de Subiaco. Ele vai fazer 13 mosteiros, dos quais, infelizmente, nós temos somente um, que é o original, e aí com isso, e daí então a gente está em torno do... estamos em torno do ano de 500 agora, tá? Nós temos somente um dos mosteiros que ainda existe, mesmo que o que nós estamos enxergando hoje ali é fruto de uma arquitetura muito posterior, a partir do século XII, XIII, mas esse mosteiro de Santa Escolástica, a irmã, então, de São Bento, mas não foi onde ela ficou, tá, gente? Apesar de ter um nome de uma santa, de uma mulher, nunca foi
um local para mulheres, tá? É considerado o mosteiro mais antigo da Itália. Então, dentro dessa concepção, é claro que existiam outros movimentos, vamos dizer, semelhantes a São Bento, mas São Bento foi importantíssimo para a difusão da fé cristã, para a evangelização, e praticamente todas as regras, ele vai criar as regras depois que ele foi para Monte Cassino, né? As regras de como se comportar, o que você tem que fazer, como que você tem que, enfim, nós não vamos entrar nessa parte bem religiosa, vamos dizer hoje, mas essas regras de São Bento são aquelas que vão delinear, vamos dizer, praticamente todas as ordens monásticas que nós teremos aqui para frente na Itália. Então vejam a importância de São Bento, que hoje é dia dele, não vou cansar de dizer, hoje é dia 11 de julho, é dia de São Bento, e eu achei que era muito legal vocês conhecerem essa história devido à importância de São Bento. E ele vai, então, fundar esses 13 mosteiros. Esse aqui é considerado o mosteiro mais antigo, ainda que o que era original está embaixo disso que nós estamos vendo, são escavações arqueológicas, certo? Bem, e aí o que aconteceu aqui nessa área de Subiaco? Depois que São Bento faleceu, a gruta onde ele ficou por 3 anos acabou virando local de peregrinação, acabou virando um local onde as pessoas se dirigiam, porque era um local santo, era um local importantíssimo. E aí, aos poucos, foi crescendo essa ideia, até que, lá no século XII, eles vão decidir construir esse local maravilhoso, que nós temos, então, deixa eu mostrar aqui para vocês a imagem, esse mosteiro aqui, que é o mosteiro de São Bento, onde nós temos 2 igrejas sobrepostas. A igreja inferior é a mais antiga e se conecta diretamente com a gruta. Nós temos uma escada santa, que era o caminho que os peregrinos faziam naquela época, faziam esse caminho da escada santa, passavam pela gruta e aí a gente tinha a igreja inferior e em cima temos a igreja superior, que já é dos séculos 13 e 14, que tem afrescos belíssimos que eu vou mostrar um deles para vocês. Bem, São Bento vai ficar aqui na região de Subiaco, fundando esses 13 mosteiros até mais ou menos 525, 529. Quando vai acontecer um evento que, claro que, imaginem que eu comentei com vocês que essa região rural, então, tinha gente que ainda era da religião da Roma Antiga, que ainda não tinha se convertido ao cristianismo, apesar de ser a religião oficial do Império Romano. E tinha muita gente que tinha inveja de São Bento, mesmo sendo cristão. E tentaram envenenar São Bento. E aí ele vai acabar deixando Subiaco e vai para Monte Cassino, onde ele vai, então, escrever as regras, onde ele vai fundar o mosteiro de Monte Cassino, onde ele faleceu. E aqui, em Subiaco, vai aparecer, então, posteriormente, no local onde ele passou os 3 anos da sua vida refletindo, as 2 igrejas e esse mosteiro. Agora eu vou mostrar uma outra imagem aqui, que é a igreja superior. Essa igreja superior, então, séculos 13 e 14, tem afrescos belíssimos. Esses afrescos foram realizados por artistas da escola de Siena. A escola de Siena era uma escola importantíssima de arte. A gente tinha Siena, Florença, que eram núcleos culturais e artísticos bem importantes, e toda essa igreja aqui superior foi decorada por esses artistas. Ali nós temos histórias da vida de Jesus e histórias da vida de São Bento. Eu vou mostrar uma em particular que mostra uma das coisas que São Bento falava, que era a obediência. É tão difícil, né, gente? A gente obedecer. Muitas vezes a gente quer fazer pela nossa conta. E aí aqui aparece São Bento punindo um monge preguiçoso e desobediente.
E aí perguntaram para São Bento assim, por que ele estava punindo, né? Que é assim, vejo que ele está ali, né? Com um negócio para dar no monge desobediente e preguiçoso. Por que ele estava agindo dessa forma? E aí ele vai falar que algumas vezes o único remédio que é possível para a pessoa é punir dessa forma para que ela possa aprender. E dentro das regras de São Bento, a gente tem o rezar, o obedecer, o trabalhar e o estudar, gente. Olha que interessante, pouca gente fala sobre o estudar, mas isso para os monges era extremamente importante e necessário. E graças aos mosteiros é que nós temos grande parte dos livros da antiguidade. Por quê? Dentro dos mosteiros, eles copiavam os livros em latim, os livros em grego, documentos, por exemplo, de Aristóteles, dos filósofos, enfim. Os documentos da antiguidade clássica greco-romana eram copiados dentro dos mosteiros. E era também uma forma de penitência. Por quê, Ali? Deixa eu tirar a imagem aqui para a gente refletir sobre isso. Vocês já viram esses documentos antigos, esses livros copiados, que tem as letras bem desenhadas, às vezes a primeira letra é desenhada, desenhada, desenhada. Nós temos relatos, por exemplo, dentro do próprio livro que foi copiado, que no final ele diz assim, graças a Deus eu consegui copiar, graças a Deus eu consegui terminar a cópia, porque era difícil. Para fazer aquilo ali, ele tinha que se concentrar, ele tinha que manter a sua mente, as palavras, e era uma forma de rezar, de meditar e de refletir, porque você tinha que praticar a paciência, você tinha que ir devagar, exatamente, Bazinha, chamar iluminuras, essas imagens pequenininhas. Então, dentro do contexto aqui de São Bento, que foi a nossa história de hoje, nós temos como importantíssimo o conceito dos mosteiros, nós temos como importantíssimo São Bento, que vai trazer isso para a Itália de forma muito forte. Por quê? Foi graças, claro que não foi só dentro dos mosteiros que isso aconteceu, tá? Mas foi graças a esses monges, graças a esses mosteiros, que a gente vai ter a evangelização, principalmente da área rural, onde nós tínhamos essa maior resistência, vamos dizer assim, para o cristianismo, e é onde nós teremos, vamos dizer assim, os livros, né? Onde nós teremos todo esse conhecimento do passado, que sem ele, Ali não poderia estar contando aqui para vocês a história dos romanos, a história dos gregos, a história de São Bento. Então, o trabalho dos monges dentro dos mosteiros de copiar livros foi extremamente importante para que a gente possa ter ainda o conhecimento da história. E aí eu não tinha como não contar a história de São Bento para vocês, já que ele é considerado o pai do monaquismo aqui na Itália, e o mosteiro mais antigo que nós temos na Itália foi fundado por São Bento. A Idade Média tem muita calúnia sobre a Idade Média. Assim, acabam dizendo assim, a Idade Média, né? Um período de 1000 anos aí que parece que é tudo igual. Não é tudo igual, né, gente? A gente tem várias fases, nós temos coisas diferentes que vão acontecer na Itália, na França. Cada local vai ter a sua particularidade, certo? Então, é importante a gente se aprofundar mais nesse assunto, porque a gente acaba ficando como se fosse, né? 1000 anos, como se fosse tudo igual. E não é assim, tá? E na próxima quinta-feira também, mesmo que a gente não tenha a live, nós teremos o lançamento do nosso curso, que vai falar especificamente sobre o período de Avignon e a cisão da Igreja Ocidental. Um período que foi importantíssimo, tá? Para a história da igreja, porque praticamente foi ali onde se organizou tudo, e que é pouco falado também, né? Normalmente, o período de Avignon, e vocês nem sabem onde fica Avignon. Fica no atual território da França,
mas eu fiz questão de gravar duas aulas em Avignon, eu fui viajando, vocês viram, me acompanharam por aqui, para gravar esse curso e fazer com que vocês entendam melhor esse período da história. Porque a gente começou lá no módulo 1 do Vaticano falando sobre a primeira Basílica Papal, São João de Latrão. Depois de São João de Latrão, a gente vai para o Vaticano. Só que nesse meio do caminho, a gente teve a sede pontifícia saindo aqui de Roma, e é justamente esse meio do caminho aqui que vocês vão aprender no novo curso, tá? Na próxima quinta-feira. Fico feliz que vocês escutaram aqui a história de São Bento. Subiaco é um lugar lindo, vale a pena conhecer. Não tá no roteiro tradicional, vamos dizer assim, de quem vem para a Itália, mas principalmente para quem vem, por exemplo, para o jubileu do ano que vem, é um lugar extremamente importante e que fica pertinho aqui de Roma. Um beijo grande para vocês e uma boa quinta-feira. Beijo!